Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje quem vai desenvolver o estudo da noite de hoje é o nosso amigo Luiz Carlos, que ele vai falar do tema Meu Reino Não É Desse Mundo. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. A lição 150. É o mesmo o título. E está no Evangelho de João, na fala de Jesus, no capítulo 16, versículo 27, que diz assim: pois o mesmo Pai vos ama. E aí nós vamos às considerações de Emmanuel diante dessa pequena frase, que diz assim: ninguém despreze os valores da confiança. Servo algum fuja ao benefício da cooperação. Quem hoje pode dar algo de útil, precisará possivelmente amanhã de alguma colaboração essencial. Todavia, por enriquecer-se alguém de fraternidade e fé, não ouvide a necessidade do desenvolvimento infinito no bem. Os obreiros sinceros do Evangelho devem operar contra o favoritismo pernicioso. A lavoura divina não possui privilegiados. Em suas seções numerosas, há trabalhadores mais devotados e mais fiéis. Contudo, eles não devem ser categorizados à conta de fetiches, e sim respeitados e imitados por símbolos de lealdade e serviço. Criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração. O mármore é impassível, mas o companheiro é nosso próximo, de cuja condição ninguém deveria abusar. Pague cada homem o tributo de esforço próprio à vida. O Supremo Senhor espera de nós apenas isso, a fim de converter-nos em colaboradores diretos. O próprio Cristo afirmou que o mesmo Pai que os distingue ama igualmente a humanidade. O Deus que inspira o médico é o que ampara o doente. Não importa que asiáticos e europeus o designem sob nomes diferentes, invariavelmente é o mesmo Pai. Conservemos, pois, a luz da consolação, a bênção do concurso fraterno, a confiança em nossos maiores e a certeza na proteção deles. Contudo, não olvidemos o dever natural de seguir para o alto, utilizando os próprios pés. Emmanuel faz uma consideração interessante da passagem, uma passagem pequena, que diz assim: pois o mesmo Pai vos ama. E Emmanuel está justamente enaltecendo algumas classificações que nós temos, justamente um olhar que nós temos sobre o nosso Pai Criador, que é Deus. Muitos têm, a pessoa se dedica bastante na religião, se dedica bastante em ser uma pessoa melhor. Naturalmente, a proximidade com a relação divina é mais próxima. E Emmanuel diz que não é bem assim. A relação nossa com o Pai Criador, ela é natural com todos. Deus é igual para todos. E aqui ele traz para a gente a responsabilidade que nós temos, à medida de que a gente detém esse conhecimento, da gente justamente ter a oportunidade ali dessa mensagem consoladora, parar para pensar, mas ao mesmo tempo sentir essa mensagem para promover essa transformação íntima. Então, Emmanuel o tempo todo ele elenca aqui, e eu achei interessante um item que ele fala dos ídolos humanos. Ele coloca que criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração.
E ele fala: o mármore é impassível, mas o companheiro é o nosso próximo, de cuja condição ninguém deveria abusar. E aí me tocou tanto da questão dos ídolos, né? A gente fala tanto de influência, um influenciador, né? Está no advento da internet, e existe aquelas pessoas que elas influenciam para uma determinada necessidade ou alguma coisa, né? O influenciador, ele tem esse objetivo, trazer atenção a alguma coisa. E Kardec, quando ele pergunta qual é o tipo mais perfeito que serve de modelo, ou seja, quando a gente fala de modelo, é aquele que a gente precisa se espelhar, e guia, da qual ele guia para a gente um roteiro preciso de chegar ao nosso destino, chegar a esse melhoramento íntimo, apesar de sabermos de que a reencarnação traz para a gente uma oportunidade de crescimento, de reflexão, de estudo, para sermos melhores do que já fomos. É justamente quando a resposta, os Espíritos deixam claro para a gente de que Jesus é esse tipo mais perfeito. É Ele que tem que ser esse influenciador perfeito, esse ídolo humano, da qual justamente não traga ali questões de fanatismo, e sim enalteça essas mensagens, promovendo uma proposta de sentido, uma proposta de reflexão, para que a gente possa trabalhar e ao mesmo tempo criar mecanismos dessa mudança. Então, Emmanuel, quando ele cita nessa página de que a visão que nós temos, apesar das nossas oportunidades, até aquele mesmo que necessita de beber da fonte, é o mesmo Deus, é o mesmo Pai Criador, é o mesmo Pai que dá oportunidades, que promove, que direciona caminhos, e requer da gente, quanto mais informações temos, então quanto mais aprendizado nós estamos aqui hoje no campo de reflexão, de pensamento, cumprir com o exercício, com a prática, com a vivência. É isso que os Espíritos do Espiritismo convidam a nós o tempo todo, quando a gente vem a essa casa, que vai completar 75 anos no próximo mês. Convida a gente a justamente refletir, parar para pensar, para sermos melhores. Porque uma coisa a gente pode ter certeza: há 100 anos atrás, hoje estamos muito melhores. Mas a tendência é que nos próximos 100, ou você está a casa, nos próximos 75 anos da casa, vai estar melhor ainda. Nós vamos estar galgando ainda um campo de um melhoramento íntimo gigantesco. Mas basta a gente entender de que esse conteúdo, essa mensagem do Evangelho precisa fazer sentido. E o Deus que nós estamos falando aqui não pode ser diferente do Deus do Luiz, do Deus do Altamir, da Arlete. É o mesmo. É o mesmo que dá direcionamento, é o mesmo que dá para a gente alerta, para que a gente possa caminhar nesse exercício da nossa transformação. E aí ele finaliza isso: convertemos a luz da consolação, a bênção do concurso fraterno, a confiança dos nossos maiores, ou seja, dos nossos amigos espirituais, na certeza da proteção deles. Mas, aí ele coloca aqui: não olvidemos que o dever natural de seguir para o alto, utilizando os próprios pés. É a gente lembrar daquela frase clássica: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, mas também pelos esforços que são impregnados para tomar suas más inclinações. Nós não vamos vencer os desafios, as dificuldades, as limitações parados, estagnados, reclamando. Nós precisamos justamente mover, ou então colocar o aprendizado saindo do papel ou saindo dos lábios, para que a gente possa justamente ali fazer a nossa diferença na ação ou então na vivência evangélica, Então, Emmanuel, na página, ele traz para a gente esse campo de reflexão, que é a página 150, é o mesmo. Então, já até fala, Deus é o mesmo para todo mundo.
seja rico, seja pobre, seja aqueles mais necessitados, ou os que estão mais, aqueles que já estão mais, como se fala? Aqueles que já têm tudo, né? Já têm de tudo já, então é o mesmo para todo mundo, né? Então vamos levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo mestre de Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, agradecer a oportunidade de a gente estar nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais das reflexões desse teu Evangelho redivivo, para que a gente possa, nas palavras do nosso amigo Luiz Carlos, junto com a sua falange amiga que o protege, refletir, meditar essas lições, para que se possa transformar em sementes e levar essas sementes aos corações de nossos familiares, da sociedade, mas também cultivando em um solo íntimo, para que a gente possa promover a transformação do homem de bem, retirando as mazelas do homem velho. Aproveitamos que estamos aqui em sintonia, que possamos utilizar a irradiação mental, para que a gente possa elevar as nossas vibrações àqueles espíritos que passam por desafios, ou que necessitam da palavra divina, ou estão cheios de anseios, dúvidas, sofrimentos, que a gente possa, ao longo da palestra, vibrar para esses espíritos, ou então para aqueles locais que passam por desafios semelhantes. Que nós possamos envolver também essas vibrações a todos os trabalhadores, a comunidade que abriga essa instituição, a nossa cidade, país e o mundo. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos passar a palavra para o Luiz, que ele vai falar do tema Meu Reino Não É Deste Mundo. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Tem pouquinho gente desencarnado, está cheio, tá? Então fica tranquilo que não tem cadeira vazia. Bem, como foi falado do nosso irmão aqui, essas palavras de Jesus zoam nos nossos corações até no dia de hoje. Quando fala que esse reino não é do mundo que nós estamos vivendo aqui no momento, realmente se Jesus é o Criador, o projetista desse nosso planeta Terra aqui, é possível que está dando para ouvir atrás aí, ó, Pedro? Tá ok. Então, o meu reino não é desse mundo. A gente viu falar dessa situação desde lá do Pilato, lá atrás, né? Foi na indagação de Pilato e nas respostas de Jesus a Pilato que ele se expressou essa frase que zoa no nosso coração até nos dias de hoje. E rodou-se esses anos todinho e até nos dias de hoje nós nos encontramos ainda confusos com aquilo que Jesus, por que Jesus disse que o reino dele não era desse mundo. E Jesus vem até nos dias de hoje, dentro dos seus Pilatos, trazendo no bojo da nossa consciência o entendimento que há uma vida além da vida material.
Por isso que ele diz que o reino dele não é desse mundo. Aí você fala assim, como que não é desse mundo? Se ele projetou, ele criou a terra, ele deu esse óbito para que nós possamos crescer, exercitar a nossa ignorância e trazer na nossa tranquilidade do dia a dia um pouco de conhecimento. E por que nós ainda não aprendemos aquilo que Jesus nos ensinou nesses 2000 anos de repetição? Porque nós só aprendemos alguma coisa através da repetição. Por isso que tem as orações, as palavras mais amigas, as palavras de conforto, que as pessoas falam entre si, exatamente para poder repetir e criar dentro de si um pouco de amor, que nós não estamos fazendo ainda no dia de hoje. Então, nesse humilde estudo da noite de hoje, nós vamos falar sobre esse reino que Jesus fala, que não é deste mundo, mas nos ensinando e nos trazendo na nossa consciência a responsabilidade e a relação com o mundo vindouro, que é o mundo futuro, né? Então, lá na vida futura, todos nós vamos ter que chegar lá um dia. Todos nós. Fomos criados simples, ignorantes que nós não tínhamos o saber, o entendimento das coisas, mas dentro dessa repetição do dia a dia e daqueles espíritos que vieram na dianteira, que nós estamos aprendendo essa correlação com as leis de Deus, a lei de amor. Como foi falado aqui, o Pai é um só. E por que nós não falamos assim, meu Deus daqui, outro meu Deus dali, outro meu Deus ali? Enquanto nós falar isso, nós estamos o quê? Nós estamos separando. E a única matemática que eu já vi, quanto mais você divide, ela mais se multiplica, é o amor de Deus. Quanto mais você doa amor, aonde quer que você vai, os povos doam amor, ele está o quê? Ele está multiplicando esse amor, que está dividindo. Mas no fundo, está tendo um somatório de tudo isso. Então a lei de Deus é a lei simples, tranquila, mas nós não conseguimos detectar tudo isso ainda. Então nossos objetivos, né, do nosso estudo da noite de hoje, aqui, né, é procurar entender o que Jesus, né, queria o que dizer quando ele afirmou, né, meu reino não é deste mundo. Então são coisas que a gente muitas das vezes traz ainda na nossa consciência ainda dessa ignorância tão grande, mas a gente aprende bem devagar, né? Graças a Deus, né? Não precisa ter pressa na lei de Deus. Vocês já notaram a imensidão que é esse planeta nosso, a imensidão que é o universo? Deus, quando criou as coisas, ele parece que exagerou, não? Porque é tudo imensuravelmente grande. E nós estamos aqui, como o Chico falava, eu sou apenas um verme, né? Na concepção de ocupar um lugar no espaço. Se Chico falava isso, o que eu digo? Eu sou apenas um soprozinho, entendeu? Mas, sem me orgulhar disso, eu fico maravilhosamente de saber que eu faço parte desse universo. É isso que Jesus falou. Ele não pediu que você subisse no Monte Everest, ele não pediu que você entrasse em alto mar, que você fosse fazer não sei o que, não sei aonde, ele não pediu nada disso, ele pediu que apenas nós nos amássemos uns aos outros. Só isso, ponto. Todos os mandamentos e a lei dos profetas está escrito nisso aí, no amor ao seu semelhante. E muitas das vezes o que acontece conosco? Nós não amamos nem a nós mesmos. Então nós trouxemos aqui, nesse roteiro aqui, né, que é a vida futura, a realeza de Jesus e as convicções, né, as consequências, né, e o reino de Jesus, e uma conclusão para amarrar esse assunto. Hoje, a gente vê no planeta
tantos problemas que está caindo sobre a humanidade nos dias de hoje? Porque nós não estamos fazendo o dever de casa. Nós temos que fazer o dever de casa. E por isso nós precisamos, de alguma maneira, acelerar as nossas coisas do nosso dia a dia, né? Que é o que nós não estamos fazendo. É no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 33 a 38, né? Nós encontramos a segunda passagem, né? Nesse capítulo aí, né? Então, Jesus de novo, né? Se encontrando com Pilato, e chamou Jesus e disse: És rei dos judeus? Naquela época, ele interrogou Jesus, que era no interrogamento de Jesus, que Jesus foi preso. Então ele queria saber se Jesus era rei dos judeus. Então Jesus rematou dizendo para ele que ele estava dizendo isso. Tu disseste, né, que ele é rei dos judeus, né? Que não é verdade. Por isso que ele diz assim: o meu reino é desse mundo, né? E o professor Pastoril, no livro Sabedoria do Evangelho, chama a nossa atenção para o duplo sentido, né, político e religioso que poderia ter essa pergunta de Pilato, fazendo com que Jesus solicitasse o quê? Maior esclarecimento sobre a mesma pergunta, né? A mesma frase que ele trouxe para interrogar nosso irmão. E respondeu Pilato: sou por acaso judeu? Teu povo e o chefe dos sacerdotes entregaram-me a mim o que fizeste. Ou seja, nos dias de hoje, nós vemos que nós fazemos tudo contrário sobre a lei de Deus. Nós estamos pedindo até nos dias de hoje que, se Jesus chegasse ali naquele portão, ia mandar crucificar ele mais uma vez e deixar que fosse crucificado novamente, né? Como respondia Pilato, não o que caracterizava o sentido político, diz o Pastoril, né, respondendo a Jesus. A resposta de Jesus, afirmativa, porém mais completa, quando ele diz que ele não era desse mundo, não pertencia a esse mundo. Então, se Jesus naquela época ele já não pertencia a esse mundo, nos dias de hoje, como que está o andamento das nossas vidas, na caminhada com Jesus? Vós disseste: eu sou rei, eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para o quê? Testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Ou seja, todo aquele entre nós que, lembra lá atrás quando Jesus falou? Aquele que me ouve e me escuta, faz a vontade do Pai. Aquele que me ouve e me escuta. Que ouvir, todos nós ouvimos, mas nós escutamos. Quando nós escutamos alguma coisa, ouvimos e escutamos, nós damos vida àquilo ali. Era o que Jesus queria que nós fizéssemos, que ouvisse o que ele estava falando e desse vida a isso. Ou seja, não basta simplesmente escutar, mas você tem que, não basta simplesmente ouvir, mas você tem que escutar, que quando você escuta, você dá vida àquela situação. Eita! Carregando, não? Não, é aqui.
Deixa aí, pode ir lá. Oi? Não adianta botar. Aqui, acendeu. Mas é melhor aqui. Vai lá, continua. Nasceu? Então, tu és reis, como resposta de Pilato, não caracterizada no sentido político, diz Pastoril, a resposta de Jesus foi que afirmativa, porém mais completa. Hoje está gravando isso aqui porque no Evangelho de João 18 já falei, né? Tá mexendo aqui. E aí, quando nós chegamos, vamos falar aqui um pouquinho da vida futura, na realidade espiritual é muito clara, mas para nós, né? Mas para nós, o efeito aqui de simples nesse assunto veio se tornar o que? Surge a pergunta fatídica, né? Afinal, o que é o reino de Deus? Que aí ele entra nessa aqui, né? Jesus deixa bem claro nesse diálogo que existe uma coisa muito importante na existência de cada um de nós, e qual seja a vida futura. Ou seja, nós estamos vivendo a vida espiritual, mas nessa vida espiritual que nós estamos vivendo, nós não estamos dando avalia naquilo que é para a gente prestar atenção na vida que nós estamos, né? Essa incerteza, né, causada pelo quê? Pela ignorância espiritual e que vive a maioria dos homens na terra. Tal ignorância impede ao homem, impede o homem de quê? Saber o que é, de onde veio, o que está fazendo aqui e para onde vai. Então nós chegamos aqui no planeta e passamos por miúdos, porque muitos de nós não temos certeza. Surgimos aqui e não sabemos de onde que nós viemos, aonde estamos e para onde que nós vamos. E quando Jesus chegou aqui, ele sempre se preocupou com o quê? Com a vida espiritual. Foi o que confunde nossas cabeças até nos dias de hoje. Nós temos sempre preocupado com as coisas terrenas. Você viu, é palpável, você está vendo, você está crendo naquilo ali. Mas se é uma coisa que você não está vendo, não está fazendo presente, tangível para você, você tem sua incredulidade. E essa incredulidade aí é que está atrasando a nossa marcha do progresso para nós, né? Toda a máxima de Jesus, todas as marchas de Jesus, né, dirigem-se o quê? Para uma grande realidade. E se assim não fosse,
a maioria dos preceitos reais ensinados pelo mestre, não teria o quê? Nenhuma razão que teríamos que nós do que curvar diante de quê? Da doutrina materialista. Porque nada não vai nos provar, nada não vai trazer no bojo da consciência. Então nós só acreditamos naquilo que nós estamos vendo, é que nós estamos crendo, só naquilo que a gente vê. E ela pode o quê? Daí fazer a segunda o quê? Indagações. Seria Deus justo ao criar seres nascidos tão diferentes, em condições humanas tão diversas? Por que nós somos diferentes? Graças a Deus, né? Já pensou se nós fossemos criados uma cópia, os robóticos, todo mundo pensasse igual, todo mundo fazesse as mesmas coisas igual? É igual muitas pessoas perguntam assim, por que Deus não criou um ser perfeito? Aí eu pergunto, que mérito teria para nós se nós fôssemos criados perfeitos? Não teria mérito nenhum, né? Porque por isso Ele te deu. Tudo que Deus nos deu, dessa simples ignorância, era chegar um dia em lugares melhores. Mas Deus nos deu todas as condições. Mas tem uma coisa que Deus não nos deu até como liberdade, que deu o chamado livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio é que faz nós passar por essa peneira de tanta coisa difícil. Porque nós saímos do caminho certo que Deus nos deu e estamos sempre procurando algum atalho na vida. E quando nós procuramos atalho, esses atalhos, não sei por que razão, circunstância, sempre nos levam a algum lugar errado. Mas visto que todos os caminhos acabam chegando no lugar certo, né? Nós erramos, o Pai, como é bom, não nos cobra de nós, dá liberdade, dá tempo suficiente para que nós pudéssemos levar no nosso bojo a condição de raciocinar e ter tempo de nos corrigir. Viu que errou aqui, errou ali, e aquele caminho não dá certo, nós voltamos para o caminho certo. Leva tempo, mas para Deus o que é o tempo? O que é o tempo para Jesus? Esse tempo quase que não nos traz o que somos. Então, somos levados à conclusão de que sem uma vida futura, Deus não seria justo, portanto, deixaria de ser Deus. Tipo assim, se a nossa vida aqui fosse só essa vidinha aí de vamos botar arrebentar em 100 anos, passando pelas percalços, trabalhando, dormindo, nos alimentando, maltratando os outros, e saísse dessa vida aqui e chegasse lá e fosse prestar conta para Deus. O que adiantaria se não tivesse lá na frente um respaldo? Ou seja, você tem uma nova chance, você tem uma nova oportunidade. Se até aqui mesmo nas leis vigentes dos homens aqui é para ter uma oportunidade de cada um. Eles acreditavam nos anjos que o quê? Consideravam seres privilegiados no caso da criação. Porém, não tinha a menor ideia de que dia pudesse ser transformado em anjo e partilharem que a felicidade dos mesmos. Ou seja, nós vamos criar simples, ignorantes, vamos crescer, vamos nos multiplicar na luz, e qualquer um de nós um dia serão anjos, querubins, serafins, espíritos elevados. O tempo não importa, e nós falamos aqui de 2026 anos, mas há quanto tempo o universo é o universo? Há quantos bilhões de anos que a gente vê falar na história aí?
4,54 bilhões de anos que é o universo. Quer dizer, as coisas de Deus que eu falei é imensuravelmente exagerado, é uma coisa muito grande. Então nós temos que prestar muita atenção nisso aí. Ah, mas eu sou pequenininho. Mas não deixe de fazer, porque tudo foi criado lá do microcosmo. Uma coisa insignificante aparentemente, mas é obra de quem? De Deus. Olha que o Chico falou que eu sou apenas um verme. E eu falo que eu sou apenas um som no universo. Mas um dia nós seremos um vendaval, né? Porque esse vendaval não ser destruidor, mas que traz a bonança. Né? Isso que a gente tem que prestar atenção nisso aí. As adversidades, aliás, infelizmente, o estado cultural do povo judeu não permitiu a Moisés a primeira revelação, transmitiu mesmo nada mais do que foi ensinado. Tudo para eles estavam que presos ao mundo em que vivia, ou seja, a terra. Então, naquela época lá, o pessoal só pensava nas coisas que estavam aqui na terra. Ou seja, qualquer coisa que fosse fora da terra, estava fora de jogada, fora de pensamento. Só o que estava dentro do globo terrestre aqui, as igrejas, as permissões na época, isso aqui não pode fazer, aqui não pode fazer, que é pecado, mas não sei o que, dali, daqui. E Jesus não chegou a trazer no bojo amor, carinho, e aí não entendemos até o dia de hoje porque Jesus trouxe tanto amor, tanta responsabilidade, porque quem traz amor traz responsabilidade, porque quem traz uma vida severa, ele mata muita coisa, ele seca muita coisa, ele não tem entendimento. Já a lei de Jesus, na lei de Jesus, ele trouxe o entendimento para que nós criássemos na nossa tela mental sentimento. Porque sem entendimento não há sentimento. E sem sentimento não há amor. É o que Jesus nos trouxe aqui para a terra, nessa vinda dele aqui. Jesus, na segunda revelação com a sua vinda à terra, fez o quê? Procurou mostrar a existência de um outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso, que é a lei de amor. Moisés foi duro? Foi. Foi preciso? Sim, porque nós éramos rebeldes. Nós não somos hoje, né? Rebeldes. Graças a Deus, até hoje nós não somos rebeldes mais, né? Nós não matamos, nós não roubamos. Lembra lá dos 10 mandamentos? Os 10 mandamentos estão sendo repetidos nos dias de hoje, todas as horas, né? Não matarás, é o primeiro, né? Ninguém está matando no dia de hoje, né? Cada minuto, uma pessoa ceifada aí. E são o quê? Irmão, filho de Deus, irmão de Jesus? Dissemos que sim, mas será? Pela responsabilidade daquilo que nós estamos fazendo? É isso que nós temos que prestar muita atenção. Assim sendo, Jesus o que? Limitou-se a colocar a vida futura em princípio o que? Como uma lei natural a qual todos estão subordinados sem exceção. A lei de Deus é para todos. Se você é espírito, se você é católico, se você é evangélico, não importa, a lei de Deus é uma só. Só há um Pai para todos os filhos. Quando nós nos separamos uns dos outros, falando meu Deus, e criamos um Deus particular, nós estamos lesando o direito do amor ao próximo do outro que está do nosso lado, porque nós somos uma família. O Espiritismo
O Espiritismo, que trouxe a terceira revelação, veio a seu tempo completar o quê? O ensinamento do Cristo. E quando os homens já estavam insuficientemente amadurecidos para a interpretação e compreensão da verdade. Isso está numa nota de Kardec no livro do Evangelho do Espiritismo, no capítulo 2. Então, quando Jesus chegou aqui, ele trouxe seus ensinamentos, o povo já tinha um pouco de uma concepção melhor para entender. Se eu falar uma coisa contra a mim, ele já tem condição de entender, ele não está mais na sua infância de aprendizado, ele já está mais evoluído para entender que você está falando determinada coisa, ele já pode aprender e apreender aquilo que Jesus estava falando. Por isso que chegou a época de Jesus ir na hora certa, trazer essa vida futura, porque se o homem na terra não estava suportando entender as coisas materiais da terra, como é que poderia alguém falar da vida futura, uma vida espiritual para as pessoas? Está difícil, né? Então, teve que esperar tudo na sua grandeza, tudo na sua hora. Dessa forma, a dúvida não é mais possível. A uma inteligência mediana pode fazer ideia do seu verdadeiro aspecto, como imaginar-se em lugar do qual se leu uma descrição perfeita. Ou seja, diz Kardec nessa nota aqui, que essa condição do ser humano já estava em condição não mais superficial, mas uma condição tangível de aprender e apreender aquilo que estava prestando atenção na vida dele, não na dos outros, porque anteriormente as pessoas copiavam o que o outro fazia. O que o outro está fazendo é igual boiada, né? Um faz uma coisa, o outro acha, estou fazendo que coisa. Porque nos dias de hoje, a gente ainda vê pessoas fazendo maldade, porque o outro fez, o outro fez, o outro fez. Mas você não é filho de Deus, você não tem todos os ensinamentos, é igual nós espíritas, nós não somos melhores que ninguém lá fora. Mas, poxa, tem muitas coisas que nós fazemos aqui, se torna uma barbaridade diante do ensinamento que a pessoa lá fora não pegou. Então, a gente não é melhor, mas tivemos a oportunidade de entender, de compreender essas coisas. Tal descrição é tão circunstanciada às suas condições de existência, feliz ou infeliz, daqueles que se encontram onde são tão racionais que podemos dizer, apesar disso, que eles não podem ser de objetos, de forma, e que está na verdade, ou seja, a justiça divina. Essa justiça divina aqui, quando a gente fala que Deus é pesado, que Deus, lá atrás as pessoas pensavam que Deus era maldoso, que Deus era castigado, aí o Espiritismo veio trazer o quê? Que Deus é amor, na lei de Jesus, trazer essa obediência, a lei de amor, e o quem ama ensina, né? Quem ama educa. Então Deus não te castiga, simplesmente Ele botou um código na lei dele, que você teve dentro de si trabalhar o seu entendimento, o seu preparo, o seu raciocínio. Por isso, tudo aquilo que você vai fazer nos dias de hoje que é errado, a sua consciência te cobra. Você faz de errado porque você quer. É só você dar um tempo, você já foi. Vai dar um tempo nas coisas que você vai fazer, que aí você vai ter condição de entender melhor a sua situação. A realeza de Jesus. Acreditamos que cada um de nós está o que? Apto a
compreender que o reino de Jesus não é deste mundo, porém, sobre a terra não terá o que? Ele também uma realeza? Ou seja, para que Jesus tenha uma realeza na terra, ele precisa de quem? De alguém na frente disso. São aqueles que trazem os pergaminhos, as leis escritas, as leis derrogadas, o amor ao próximo, para ensinar para a humanidade. Aí Jesus vai ter uma realeza na terra, vai crescer sua realeza, porque cada um de nós vamos amar entre si e vamos fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade, porque muitas vezes nós estamos querendo fazer a nossa vontade, mas nós vamos fazer a nossa vontade, não, a vontade de Deus que nós vamos fazer. Isso é muito importante na vida de cada um de nós. É a realeza terrestre, né? Que nós precisamos. Tal realeza nascido de quê? De mérito pessoal, consagrado pelo que? Posterioridade, e tem o que? Frequentemente uma preponderância maior do que aquela que porta uma coroa. Ou seja, não adianta você ser rei. Ou foi perguntado para Jesus: tu és rei? Tu disseste, sou rei. Jesus nunca disse que era rei. Jesus disse: eu sou mestre, professor, isso eu sou. Mas reinado, Jesus nunca falou de reinado na terra, nunca pediu reinado. Alguém colocou na cabeça dele uma coroa de espinho para maldizer o seu reinado, mas Jesus nunca teve esse reinado na terra. Ele nunca se pôs a ter esse reinado. Se ele pôs de igual para igual, todos nós disse: tudo que eu faço, vocês podem fazer e muito mais. Ele se igualou a todos nós com sua meiguice, com seu amor, com sua tranquilidade. Nós é que somos, persuasão, achando que temos tanta coisa na cabeça que somos reis de alguma coisa. E não temos reinado nem o nosso mesmo. Precisamos sempre de alguém para nos caminhar, nos educar. Ele diz que ela é imperecível, enquanto a outra é o que? Um jogo de vicissitude. São, portanto, o que? Eventuais, ela sendo o que? Abençoada pelas gerações futuras. Enquanto que a outra, anterior, algumas vezes é o que? Amaldiçoada. Tem muita gente aí que acha que está no topo do mundo, põe suas coroas de reis e de repente cai em decadência. Por causa de quê? Porque nem a coroa desse que acha que tem não é desse mundo. Nós estamos aqui de passageiro, simplesmente uma passagem. Então não adianta nós queremos mostrar aquilo que nós não somos. Mas Deus é Pai, Deus é amor. Então a realeza da terra acaba com a morte, enquanto a realeza moral governa ainda e sobretudo após a morte. Assim sendo, não será Jesus um rei muito mais poderoso do que os mais poderosos reis que passaram pela terra? Se você vai chegar lá na frente, vai perder tudo, vai largar tudo, aí para onde foi sua realeza? E já a realeza de Jesus não. A realeza de Jesus vai brilhar lá na frente, porque ele vai voltar para casa, para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, e acima de tudo, saber que tem um regresso um dia. E como ele é amor, ele é carinho, essa tolerância toda, ele traz a certeza para todos nós da vida futura,
Ele nos dá essa oportunidade da reencarnação. O que você não pôde fazer agora, você volta para fazer em outra oportunidade. Mas não é por causa disso que nós vamos deixar de fazer o que está ao nosso alcance hoje, agora, não é amanhã não, é hoje, aqui e agora. Muitas das vezes nós não estamos nessa condição ainda. Nós ficamos olhando o que o outro está fazendo, o que o outro está deixando de fazer. Aí vem aquela pergunta, e nós? O que é que nós estamos fazendo para que essa realeza cresça dentro de cada um de nós? Porque a realeza de Jesus vai crescer na terra 100% quando nós aprendemos a nos amarmos uns aos outros. Aí sim, essa realeza vai ser mostrada para todo mundo. Mas enquanto não acontecer isso, nós vamos ficando aqui trocando trocadilho, né? Na face da terra. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer que nós nos amamos para que nós crescemos. Porque só através do amor, essa palavra pequenininha, essa palavra faz um estrondo, onde ela chega, pode estar a treva que for. Você falou de amor, a claridade aparece imediatamente. Mas nós ainda não conseguimos fazer essa realeza ainda. E Jesus está nos dizendo para fazer. Temos a certeza que sim. E daí ter Jesus afirmado a Pilato: eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Aí, você viu que veio esse trocadilho todinho, eles trocaram, Pilato trocou as acusações, e quando chegou cá no finalzinho, Jesus se calou, e no finalzinho ele falou: eu sou rei, mas o meu reinado, né, que o meu reino ainda não é desse mundo. Por causa de quê? Por causa da nossa impetulância, a nossa desobediência, não ter a condição de Jesus conviver conosco plenamente. Ele teve que vir dar aquele pit stop, fazer seus ensinamentos todinho ao vivo e a cores e voltar para o mundo celeste. Mas ele não poderia ficar, quem sabe poderia ficar conosco. Mas o meu reino ainda, ele disse, ainda não é nesse mundo. Então, vai chegar uma época em que nós vamos ter uma condição de preparar esse planeta melhor para que Jesus possa viver tranquilo no meio de nós. Por enquanto, ele está à distância. Por que Jesus está à distância de nós? Entre aspas. Porque nós ainda não damos condição que ele viva no nosso coração 24 horas. Porque os espíritos superiores, os amigos espirituais que nos acordam, eles estão 24 horas conosco. E eles estão 24 horas ligados com Jesus. E por que nós não conseguimos viver algumas horas por dia ligados a Jesus? Nós não ficamos 10 minutos ligados para o gado com Jesus por dia. É aquela inconstância, né? Vai lá, agora a tomada com um defeito, viu a tomada aqui? Com má vontade, uma hora passa energia, outra hora não passa energia. É o que está acontecendo conosco. Por isso que nós estamos passando por essa situação que está passando no planeta Terra. Para dar um chacoalhejo, a gente acordar, não é correr atrás. Antigamente falava correr atrás, né? Agora não corre na frente da vergonha, não corre na frente, chega na frente. Qualquer um corredor, um velocista, ele só chega na frente, lá porque ele foi na frente. Se deixar alguém passar na frente, ele não é o ganhador. Então, nas leis da natureza, do universo, é a mesma coisa. Para o bem e para o mal, você tem que correr na frente. Se você não correr na frente, você não vai pontuar não. E Jesus está sempre nos dando toda essa oportunidade de trazer essa conversão. Convicção e que consequência? Quando o homem tem ideia clara e precisa de vida futura, adquire uma fé inabalável no futuro. E nós temos muita fé nas coisas que estão aqui. Aí você tem fé. Você tem fé que você vai trabalhar essa semana para receber semana que vem, né?
tenha fé nisso, fé naquilo, mas quando fala fé no futuro, uma coisa que você não está vendo, você não está sentindo, que não é palpável, não é tangível, aí fica difícil. É por isso essa descrença que tem com todos nós. No mesmo instante que você crê em Deus, crê em Jesus, Jesus deixou isso bem claro, gente, crê em Deus, mas também crê em mim. Você viu? Crê em Deus, mas também crê em mim. Por que Jesus disse isso? Porque Deus não vai passar na frente de Jesus para vir até você, até mim. Jesus não está na frente? Então Ele é o primeiro a nos proteger. E antes dele, na nossa ignorância, é Jesus. Quem vai te atender primeiro de Jesus, do que Jesus, são os Espíritos que estão em obediência a nos proteger, a nos ajudar. A bênção chega com misericórdia, mas nós, meu Deus, quer dizer, passou por cima de todo mundo. Até nisso, nós temos que aprender a respeitar essa hierarquia. E Jesus não está dizendo hierarquia, mas nós temos que aprender que antes de Jesus tem um monte de espírito que tem até nós. E o primeiro daqui para lá é o anjo da guarda, o espírito protetor. Ninguém fala do espírito protetor. Quando fala, eu não vou rezar para o anjo da guarda, ele está fraco. E amanhã o anjo da guarda é fraco? Quando? Se ele é seu protetor, se ele está fraco, como é que você está? Entendeu? Se ele está fraco, situação difícil para a gente, né? Então nós temos que crer que esse irmão que está do nosso lado é um protetor e ele está procurando ajuda para nós, nos ensinar aquilo que a gente não sabe. Ah, eu não vou fazer isso porque eu não sei. Gente, não importa. Crê no Senhor anjo da guarda, em você primeiro, no Senhor anjo da guarda, e vai lá e faz aquilo que te cabe, aquilo que você pode fazer. Porque Deus não vai nos abençoar. Mas se nós já falamos, olha só, tudo é combinância, tudo é afirmamento. Se você fala assim, eu não consigo, então você não vai fazer mesmo. Você já afirmou, né? Eu não consigo, eu não vou ganhar, eu não vou ficar, eu não vou. Então, você já disse, já afirmou. Então Jesus disse, crê em Deus, mas também crê em mim. E a gente tem que crer nesses amigos espirituais que estão ao nosso lado, porque nós não somos perfeitos. Às vezes você acompanha, hoje em dia tem muitas parafernálias, as máquinas eletrônicas, você não pode confiar em nada. De repente mesmo você está no meio da situação e de repente aquilo pifa no meio do caminho, você não sabe de nada. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso, os experimentos e aquilo que vem para testar a sua consciência. Essa fé tem consequência imensa sobre o que? A sua realização, e muda completamente do ponto de vista sobre o qual ele examina a vida terrestre. A vida terrestre aqui é examinada a cada segundo. Tudo que está acontecendo aqui, que está rolando aqui, está rodando. Nós terminamos agora um ano difícil, um ano todo espiritualista, todo espiritualizado. Todo mundo foi afetado, todo mundo foi tocado espiritualmente para poder dar uma movimentada. Esse ano que nós estamos agora é o ano do progresso, né, das coisas evoluir, entendeu? Mas o que nós fizemos de espiritualidade para poder nós crescermos, poder nos equilibrarmos, poder pagar um pouco das nossas dívidas, para poder ir em frente. Muitas das vezes nós fomos para a beleza, todo mundo foi para a galera, entendeu? Aí quando chega agora, a vida não dá certo, vai reclamar de Deus, vai reclamar de Jesus, seu anjo da guarda, nós estávamos lá, estava ajudando. Você não me ouviu? Mas não, foi falado em tal lugar, você olhou só aquilo que não era para olhar, tem que olhar a coisa pelo todo, e reter só aquilo que é bom. Nós temos que fazer isso. Então, que Deus, na sua infinita misericórdia, para fechar aqui, sendo assim, tudo que se coloca pelo pensamento na vida espiritual é indefinida na vida corporal. Nada mais é
que uma que passagem, uma curta estrada no mundo que, olha só, ingrato. Por que o mundo é ingrato? Porque nós estamos sempre dando ingratidão nas coisas, nós nunca estamos retendo a gratidão. É para nós agradecer tudo de graça em tudo. Mesmo que a coisa caia no buraco, as coisas viram pelo avesso, de graça em tudo. E na maioria das vezes nós somos ingratos em tudo aquilo que não é a favor de nós. Então nós temos que agradecer a Deus e dar gratidão pelo irmão que deu um aperto de mão, te deu um abraço, te deu um olhar amigo, uma palavra de reforço, tranquilidade. Tudo isso nós temos que dar graça. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos dê a paz necessária para a palavra comigo. Está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, de 1 a 8 João. Capítulo 18, 36 a 38. Queridos, agradecemos ao Luiz Carlos a oportunidade de a gente refletir um pouco da reflexão do Evangelho. O Rogério fez a introdução no capítulo 1, né? E o Luiz Carlos hoje fez a sequência do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Algumas informações. Nós temos domingo agora, próximo domingo, a palestra vai ser com o nosso amigo Elimar Cunha. Ele vai falar um tema do Evangelho também. Nós vamos divulgar esse tema. Próximo domingo, dia 18 de janeiro, não é uma palestra pública. Vai acontecer a Assembleia Ordinária da Casa. A Assembleia ela é o principal um principal elemento, é ela que rege ali toda a administração da EDAC. Então todos os sócios ativos que contribuem, que façam suas contribuições mensais ou anuais, né, que estão ativos em 2025, eles deverão comparecer nessa Assembleia no dia 18, porque nessa Assembleia haverá prestação de contas da diretoria, toda a gestão da diretoria atual, né, de 2023 a 2025, e nós também vamos fazer uma eleição da nova composição da diretoria também no dia 18. Então, quem pode votar é somente os sócios contribuintes, aqueles que fazem a contribuição da casa, né? Quem quiser contribuir, quer ser sócio, só na secretaria a gente pode oferecer as maiores informações sobre isso, tá? Nós sempre deixamos disponível um estatuto da casa que explica toda essa dinâmica de como que é a assembleia, de como que é todas as atividades da casa, como é organizada essas atividades. Então, nesse dia 18 não tem palestra, não haverá palestra, não haverá passe. É essa reunião administrativa. Ah, Felipe, eu não sou sócio, posso vir? Pode vir, tá? Haverá o cafezinho, nós vamos fazer o café, porque essa reunião ela depende de um quórum de pessoas, né? Então, se a gente não tiver o quórum mínimo para começar às 9 horas da manhã, vai ter o café. O café não vai ser no final de um domingo, todo domingo tem o café, né? No final, nesse dia 18 vai ser antes, vai ser no início. Então, vamos tomar o café no início e depois, às 9h30, aí sim começa a Assembleia com essas duas pautas, que é prestação de contas e também a eleição da nova diretoria. Então, lembrando que dia 18 não tem palestra e não tem passe. Aquele que desejar tomar o passe, ok, haverá passistas de plantão que possam justamente fazer ali contemplar a necessidade daquele irmão que está necessitando no momento, tá bom? Então, dia 18 de janeiro, já enviamos então um comunicado para os sócios ativos, precisa estar regular, tá? Se ele não estiver regular em 2025, ele não consegue fazer a votação, né? Porque a ata ela só vem
com os nomes daqueles que já estão regulares no ano, conforme o artigo do próprio Estatuto. E hoje também nós já demos o início, o Rogério tem divulgado já até nossa última palestra, nós já estamos abrindo as inscrições para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Aquele que deseja ser trabalhador da EDAC, ou então conhecer um pouco mais da doutrina espírita, na dimensão das 5 obras básicas, estudo sistematizado da doutrina espírita é o ideal, que é o estudo que ele envolve todos os livros. Hoje vocês tiveram acesso ao Luiz Carlos com o Evangelho segundo o Espiritismo, mas no estudo sistematizado da doutrina espírita você consegue visualizar todas as 5 obras. Então o estudo ele vai começar no dia 23, no dia 23 de fevereiro, depois do Carnaval, né, depois do aniversário da EDAC, que é dia 18, no dia 23 de fevereiro, nós vamos começar às segundas-feiras, às 19 horas. As inscrições, meus amigos, está fácil, está ali perto do livro ali de assinatura. Quem desejar participar do estudo, só escrever o nomezinho ali, dar o WhatsApp e o e-mail, que nós vamos entrar em contato, montar o grupo, para que a gente possa justamente fortalecer o nosso estudo de segunda-feira, com o estudo sistematizado da doutrina espírita. Aqueles que estão vendo pelas redes sociais, quem desejar também, só entrar em contato com a gente pelo privado, né, pelas mensagens privadas, que a gente também dá as maiores informações. Então, essas são as nossos 2 recados. Lembrando de que próximo mês de fevereiro, a EDAC faz 75 anos e nós já temos um convite para apresentar para vocês que no dia 18 de fevereiro, que vai cair uma quarta-feira de cinzas, nós vamos fazer uma palestra especial, e no domingo, que é o dia 22, se não me engano, não estou me lembrando agora a data, mas acho que é 22 de fevereiro, nosso amigo João Luiz do Nascimento estará aqui comemorando os 75 anos da casa. É 22, né? 22 de fevereiro, então que a gente possa justamente ali chamar a todo o movimento espírita, mas principalmente os amigos que contribuíram nesses 75 anos de atividade, que essa casa, meus amigos, é uma casa que ela tem historicamente uma importância no movimento espírita de Volta Redonda, porque ela é a segunda casa mais antiga. A gente fala isso com muito orgulho, porque a primeira é a Associação Espírita da Verdade, e em seguida José de Assunção e vários companheiros ergueram a EDAC para continuar. Hoje a Volta Redonda tem mais de 60 casas espíritas, né? Mas a EDAC ela tem uma importância ímpar para o movimento espírita, porque tem muito tempo e muitos trabalhadores saem daqui. Tem presidentes de casas espíritas hoje que frequentaram a EDAC, ou então tem pessoas que assistem a gente pelo Facebook ou pelo YouTube, mas que também já foram trabalhadores e frequentadores da EDAC. Então você vê a dimensão que a gente tem de trabalhadores, de colaboradores que estão espalhados hoje para o Brasil e para o mundo, né? Porque nós temos também amigos dos Estados Unidos e outros lugares também assistindo a gente pela internet. Então vamos levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo mestre de Jesus, amigos espirituais que nos acompanham, agradecer a oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais as lições do Evangelho Redivivo, do Pentateuco, do Espiritismo Redivivo, para que a gente possa semear aos corações da sociedade, da família e no íntimo essas lições, levando a água viva do Evangelho àqueles corações aflitos que anseiam por essa mensagem ou buscam respostas para suas dúvidas e seus desafios. Que a gente possa, nessa corrente de vibrações, levar a semente do consolo a todos aqueles espíritos que passam por perturbações, sofrimentos,
e que a gente possa retornar aos nossos lares com um compromisso dessa reforma moral e também colaborando com essa instituição que abre as portas, dando para a gente ferramentas para essa transformação íntima. Ampare a todos os trabalhadores, aqueles que já passaram, aqueles que estão na ativa e aqueles que ainda vão futuramente colaborar com as ações dessa instituição, para que a gente possa cumprir com a missão e o compromisso de levar o Evangelho, de levar os conhecimentos da doutrina espírita a todos os corações que entram nessa instituição. Que o Senhor nos ilumine, nos proteja hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, aqueles que desejarem um passe, só aguardar que serão chamados, tá? Tenha todo mundo uma boa noite.